Fracasso. Essa palavra me traz lembranças, e sinceramente não são lembranças lá muito boas. Eu tenho medo. Entendo que isso não é só comigo, mas com uma boa parte dos adolescentes, adultos e jovens rapazes que estão me assistindo. Sabe, ultimamente eu tenho ficado muito reflexivo em relação a mim mesmo. Coisas ruins começaram a acontecer, e isso me frustra bastante. E cara, se tem uma coisa que eu não sei lidar, é com essa maldita frustração, que a cada instante retorna mais uma vez pra minha mente, e me desgasta um pouco mais. Sejamos sinceros, aquele sentimento de impotência diante de alguma coisa enorme perdura na sua vida até os dias de hoje. Aquela sensação de que você não é bom o bastante em alguma coisa, faz você se sentir desse jeito. E mesmo se as pessoas falam que te admiram, você sente aquela maldita sensação de estar mentindo para todos. E esse sentimento não faz você pensar em nenhuma outra coisa, além do pressuposto fato do quão fracassado você é e o quão sozinho você está. Para mim, Van Gogh é o melhor pintor. Sem dúvidas, o mais popular de todos os tempos. O mais amado, e sua direção com cores sendo a mais magnífica. Pois ele transformou a dor de sua vida conturbada e cheia de problemas em uma beleza estática que pode ser admirada por qualquer um. É muito fácil representar a dor, desde um poema até um desenho. Mas querendo ou não, essa é a maneira mais crua de se representar um sentimento. E é nisso que Vincent se destaca. No momento em que ele utiliza sua paixão juntamente com sua dor para simplesmente retratar o êxtase e a alegria do nosso planeta. Ninguém além dele tinha feito tal proeza, e é provável que ninguém nunca mais faça o mesmo. Para mim, este homem um pouco estranho e selvagem, que lutava constantemente com um sentimento de vazio e medo, que gritava e rugia pelos campos, não é simplesmente o melhor artista da história, mas também um dos maiores homens que já existiu. Talvez você nem saiba de quem eu esteja falando apenas pelo nome, mas com absoluta certeza você pelo menos conhece essa obra aqui. O nome dessa obra é A Noite Estrelada. E antes de continuar, eu quero que você faça uma breve releitura dessa obra. Sim, de modo resumido, eu quero que você me diga o que você sente vendo isso. Muitos podem sentir aquele sentimento de impotência, outros o sentimento de insignificância perante o universo, alguns a admiração e assim por diante. Mas eu quero que você se atente a esse sentimento em exclusivo. Quero que você observe com muita atenção esse sentimento que a obra te causa. Pois, como eu disse antes, essa é a pura representação da magnitude de nosso planeta, representados em um quadro estático, mas que para mentes que sonham, ele se move. E se eu te disser que os melhores momentos da vida deste homem foi justamente quando ele buscou ajuda, você acreditaria? Se eu te contar que este quadro, juntamente com outros quadros também muito famosos, foram pintados quando Van Gogh estava internado em uma ala psiquiátrica, você iria acreditar? É muito fácil falar que um artista tem que saber lidar com sentimentos e etc. Mas se você soubesse que não é desse jeito, você mudaria seu ponto de vista. Desde um poeta até um escultor, ninguém sabe com exatidão como lidar com o sentimento, seja ele qual for. Vincent van Gogh tirou sua própria vida em 29 de julho de 1890, após uma recaída que ele teve. Ele não conseguiu lidar com seus próprios sentimentos e, infelizmente, acabou falecendo. E assim como Van Gogh, o tema fracasso faz parte de nossas vidas, pois suas obras só foram reconhecidas depois de sua morte, mas quando era vivo, apenas uma única pessoa comprou um quadro dele. Então, imagina aí, dedicar-se a vida inteira a uma coisa que você ama, que te acalme e te deixe feliz. Aquela coisa que faz você se distanciar um pouco desse mundo caótico em que vivemos. E faz você ir para um lugar bem longe daqui, onde você se sente seguro. Agora, imagina que cotidianamente, esse teu refúgio da realidade é atacado por pessoas que nem te conhecem direito. Te chamam de fracassado e tentam dar pitaco na sua vida, seja por qualquer coisa que você faça. No caso de Van Gogh, ele era chamado de aberração, de louco e de esquisito. E de milhares de outros adjetivos que não vale a pena ficar listando aqui. Mas, cá entre nós, as pessoas não reconheciam isso nele, só deduziam o que elas queriam achar dele, mesmo sendo muitas vezes um verdadeiro ser humano, com sentimentos, angústias e desejos. E para mim, essa é a mais pura representação de como ser um humano. Come around, lay down your telephone. No, we don't know, we think we're broken or alone. Eu
acredito que nós, seres humanos, somos feitos de enormes pilhas de papéis. E estes papéis estão listados de uma ponta a outra com coisas boas e ruins que aconteceram em nossas vidas. No caso de Van Gogh, a pilha de coisas ruins, infelizmente, era maior do que a pilha de coisas boas. Mas isso não quer dizer que incontáveis coisas foram adicionadas a esta pilha. Às vezes, amigos meus demonstram estar tão perdidos quanto eu. Mas não me preocupo muito, sabe? Eles ainda vão ter a aula com um professor específico. E eu sinceramente acho que ele vai cuidar muito bem deles. Olha, esse é meu último ano na escola. E também o meu primeiro ano do ensino médio. Calma, eu vou explicar. Quando eu entrei no ensino médio em 2020, era tudo às mil maravilhas. Eu estava tão animado para desbravar novos horizontes, entender como as coisas funcionam e fazer aquela boa e velha transição para a vida adulta. Mas a quarentena surgiu. E eu fiquei 2 anos inteiros sem frequentar a escola. E agora, uma escola que antes tinha cores pra mim, se tornou monótona e vazia. Sabe aquela sensação de que não importa o que você faça, ou o quanto você tente, a pilha de coisas ruins ofusca a pilha de coisas boas. E mesmo uma sendo bem maior do que a outra, você leva em consideração tudo que lhe ocorreu, tudo de ruim que aconteceu na sua vida. Parece que eu estou perdido em meio a este oceano de tristeza e melancolia que aparentemente eu mesmo me coloquei lá. E é engraçado que esse sentimento se perdurou até mais ou menos a metade deste ano, quando eu conheci uma pessoa que, assim como Van Gogh, mudou a minha vida. Se você tem percebido ultimamente que eu tenho ficado bem mais reflexivo, falando sobre pautas filosóficas, saiba que isso é por causa do meu professor de filosofia, Gabriel. Eu sempre fui apaixonado por filosofia, mas ele realmente me fez entender como as coisas em minha mente funcionam. Me ajudou a compreender várias coisas que antes eu tinha dúvidas. Por exemplo, ele me ajudou a entender o que é o amor, como preencher o vazio e qual o sentido da vida. E cara, é muito bom que existam professores assim. Professores que, ao invés de criarem simples engrenagens para que o sistema de consumo e produção continue girando, eles criam seres humanos. 1, 2, 3, 4. Tell me that you got everything you want, and your bird can sing, but you don't get me. Na primeira aula deste professor, ele pegou uma cadeira, colocou no centro da sala e afastou o resto das mesas. E ele pediu para que alunos aleatórios se sentassem lá. E quando eles estavam lá, ele perguntava: "Fulano, quem é você?" E essa pessoa logo em seguida respondia: "Eu sou fulano." E o professor dava uma risada de canto de boca e logo retrucava: "Mas eu não perguntei o seu nome, perguntei quem é você." Em resumo, a primeira aula dele foi basicamente voltarmos ao primeiro ano e fazermos uma pergunta que sequer sabemos a resposta. Ele pediu para escrevermos em uma folha: "Quem é você?" Eu escrevi que eu era uma infinidade em um universo caótico, um aglomerado de moléculas que anseia descobrir a verdade sobre a vida. Enfim, ao final da aula, ele falou que iríamos fazer uma cápsula do tempo. Pegou todas as folhas de todos os alunos e juntou, e ele só foi devolver no final da sua matéria. Gabriel não era um idoso ou um adulto que já viveu muito, mas sim um professor de 20 e poucos anos. Na sua última aula, tivemos um café filosófico. Todos os alunos levaram alguma coisa para comer, e ele levaria o café, né? Nessa aula, debatemos o tema A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, e discutimos tudo que ele tinha falado na primeira aula, e tudo que ele falou depois, conceitos sobre filosofia da religião, onde ele falava sobre Friedrich Nietzsche e outros filósofos, o conceito de existencialismo, que também fala sobre Friedrich Nietzsche, Schopenhauer e entre outros. Com tudo isso que estávamos falando, nos perguntávamos se a vida deveria se basear no amor, na ambição ou então simplesmente nas experiências. E, bom, a gente não conseguiu responder. Ao final, ele entregou nossas respostas de quem nós somos. E sabe o que foi que eu fiz com a minha resposta? Eu levantei da minha cadeira, fui até a lata de lixo, chamei o professor e rasguei minha resposta. Logo em seguida, eu completei dizendo: "Eu não preciso estabelecer quem eu sou agora. Não preciso de uma resposta simplória de quem eu sou. No momento, preciso me focar no presente e na minha vontade, pois pra mim, essa é a vida que vale a pena ser vivida. Uma vida onde que não importa o tamanho da sua pilha de coisas ruins, as coisas boas vão se destacar." Depois disso, eu nunca mais tive aula com este professor. Mas eu fico muito feliz por ele ter passado pela minha vida, pois ele me ensinou como ser um verdadeiro humano. Então, acho que a pergunta não é mais quem é você ou como você expressa seu vazio assim como Van Gogh, mas sim que tipo de ser humano você deseja ser. So long, goodbye. I'll see you when I see you. You can pick the street. I'll meet you on the other side. Am I going crazy? Would I even know? Am I right back where I started 14 years ago? Wanna guess the ending, if it ever does.
I swear to God that all I ever wanted was